Oi, gente! Estamos de volta com mais um TV Câmara Recebe e hoje um programa muito importante, trazendo um convidado super legal, hein? Nós tivemos aí recentemente a Bienal do Livro, todo mundo conhece, né? A maior feira de livros aí, educação e afins da América Latina, e nós tivemos um mogiano representando a nossa cidade, o Alto Tietê por lá, viu? Você sabia? Aposto que talvez você já sabia ou ainda não. Se não sabia, então hoje você vai conhecer, afinal de contas, quem é esse mogiano, o Anderson Conceição. Ele que agora tem Mogi aí no coração, né, Anderson? Não é daqui, mas hoje mora aqui com toda a sua família e está aí construindo a sua jornada como escritor por aqui. Então, Anderson, antes da gente falar de onde você veio, falar aí um pouquinho sobre a sua história... Sim. Vou dar as boas-vindas, né? Seja bem-vindo aqui ao programa do TV Câmara Recebe. A TV Câmara, é um prazer receber você aqui nos nossos estúdios. Obrigado, Dri. Olá, todo mundo. Olá, pessoal. Primeiramente, eu queria agradecer pela oportunidade, né, de estar aqui fazendo esse trabalho, apresentando o meu trabalho. Eu creio que estou representando aqui não só a mim, mas todos os escritores, todos os artistas aqui da região, de Mogi região, e é uma honra. E muito obrigado por vocês estarem abrindo esse espaço para a gente. Imagina, né, gente? Eu já até conversei isso com vocês em outros programas. O TV Câmara Recebe, Anderson, é para isso mesmo, para que nós possamos abrir espaço, né, igual você falou, para os artistas e personalidades daqui da nossa cidade ou que adotaram Mogi aí como cidade do coração para morar, para viver e construir sua carreira. E aí aqui nós estamos dando esse espaço mesmo para que você aí de casa possa conhecer, afinal de contas, né? Quem são as personalidades, quem são os destaques aqui da nossa cidade e quem sabe um dia não vai ser você aqui com a gente, tá? Então, Anderson, antes da gente começar, gente, ele estava me contando aqui algumas curiosidades, tá? Mas eu vou falar disso já já. Vamos falar um pouquinho agora sobre você. Olha só, gente, o Anderson, ele é natural, vou até ver se eu pronuncio certo, natural de Ubaitaba, na Bahia. É um pouquinho complicado. Ubaitaba, na Bahia. Ele é farmacêutico, pós-graduado em programação neurolinguística, né? PNL, pós-graduado em neurociência e hoje também é palestrante, mentor em comunicação e oratória. E está aí seguindo na sua jornada como escritor, né, Anderson? Isso. Primeiro, vamos entender, afinal de contas. Ele trouxe aqui os 3 livros dele. Anderson, você quer mostrar aqui para o pessoal de casa? Por favor. Então, ó, mostra daí, que eu mostro um daqui também. Deixa eu mostrar o primeiro. Esse daqui é o meu queridinho, tá, gente? Esse aqui é o meu queridinho, que a minha esposa ama, eu vou contar depois. Já contei pra Adri aqui, mais ou menos. Esse é o Aproveite o Caminho, depois, né? Esse é o Aproveite o Caminho. Esse é Autoajuda. É um livro bem interessante. Daqui a pouco eu falo mais sobre ele. Esse é o meu primeiro. Esse é o meu livro de lançamento. Na verdade, vai ser relançado esse ano. Acho que até o fim do ano já vai ser relançado, que eu mudei a editora. Esse é a Missão Rondônia. Esse tem um tema bem sensível também, fala de tráfico de mulheres. Então, a gente vai falar sobre isso. A gente vai falar sobre isso daqui a pouco. E o último é o Missão Rio. Esse daqui, inclusive, que a gente falou agora da Bienal, foi o que você estava levando na Bienal. Isso, ele Aproveite o Caminho. Que, na verdade, esse daqui ele é a continuação do Missão Rondônia. Então, daqui a pouco a gente vai falar que também tem temas bem sensíveis, cada um com seu estado, com a sua característica. A gente vai falar daqui a pouco sobre cada um. Olha aí, gente. Então, o Anderson, ele mostrou aqui um pouquinho sobre os livros, né, para vocês. E, ó, a escrita dele, né, vai desde a poesia, que foi esse daqui que o Anderson falou. Então, Aproveite o Caminho, né, que é Jesus em Versos aí. Então, nós temos uma poesia... O Jesus em Verso é novo. É o novo, é verdade. Esse Jesus em Verso, ele é um lançamento que eu lancei essa semana, na verdade, que é pro Natal. Nossa, já? Que legal. Mais um, então, chegando, Isso. Né? Esse é só um e-book. E esse é pro Natal, na verdade, quem gosta de fazer cantata, quem quer aprender um pouco sobre a vida. Disponibiliza, então, também, se tiver, por favor. Com certeza. Né? Ou, enfim, se for vender, já passa aí depois o link pra gente colocar no programa. Isso, na verdade, é a vida de Jesus, assim, a vida, os milagres, os ensinos através de poesia. Ai, então, tá chegando o Natal e o pessoal que já quer se... Né, entrou no espírito natalino. Eu adoro o Natal, gente. E as cantatas também. Por favor. Então, ó, e aí nós temos o Missão Rio, né? Que esse daqui é uma ficção, Anderson? Isso, os dois são ficção. Perfeito. Missão bem Rio... na pegada de mistério, suspense, assim, bem... Perfeito. Então, ó, gente, nós temos estes 3 livros aqui com a gente, né? Mas o Anderson estava comentando comigo como que ele começou
essa história aí de escrever. E aí nós temos algumas curiosidades, né? Antes da gente entrar nisso, Anderson, quem é o Anderson Conceição Pessoa? Vamos lá. Gente, eu sou o Anderson Conceição, eu sou escritor. Na verdade, eu amo escrita desde muito cedo. E é engraçado a minha história pela escrita, porque assim, quando eu era muito bem novo, 6, 7 anos, eu venho de uma família muito pobre, muito humilde, e somos 6 irmãos. Então a minha mãe ela não tinha condição de comprar livro, da gente ler livro toda hora. Mas a minha mãe ela era faxineira em um condomínio aqui em São Paulo, e o pessoal lá lia livros, gibis, e descartava o gibi, ela trazia para casa. Olha então ela só. sempre trouxe muito gibi, Turma da Mônica, então eu sou fascinado até hoje. Então ela trazia muito gibi. Daqui de Mogi, inclusive, o escritor, hein? Aí ela trazia muito gibi, muitos livros, e ela trazia aquelas antologias, que são aqueles livros que são coletâneas, né? Que vários autores escrevem contos, poesias. E eu, desde novo, sempre gostei de ler. E eu lia aqueles contos e falava, um dia eu vou escrever um poema. Porque eu gostava da rima, aquele negócio rimado, ritmado. E eu já lia, assim, meio que ritmado na minha mente. Sim. Eu falei, eu gosto de poema, vou começar a escrever. Então, com 10, 11 anos, eu já comecei a escrever poesia, poema, música. Eu gosto de escrever música também. Não canto. A minha esposa tá aqui, canta horrores, canta muito bem. Eita, tem que completar, né, o casal. Mas eu gosto de compor também. E aí eu comecei a escrever. Fui nessa rotina de escrever poesia, poema. Mas sempre tive aquele bloqueio das pessoas aceitarem, né, o escritor. As pessoas aceitarem a forma que você escreve. E então inclusive eu tenho vários que eu escrevi que hoje eu não tenho mais, que se perdeu, Olha que eu escrevia, só. gostava e depois nem ligava mais. E eu comecei a escrever. Com 12 anos eu li o primeiro livro de suspense, que é Sherlock Holmes, né, que é o clássico. O né? clássico. Então com eu li toda Sherlock certeza. Holmes, Um Estudo em Vermelho. Foi o meu primeiro livro de suspense que eu li. Eu tinha 12 anos, que também a minha mãe trouxe Olha esse aí. livro. E eu li, fiquei fascinado a como que a história acontecia, quem morria, como ele descobria. E eu falei, eu gosto de poesia, mas também gosto de suspense. E aí foi nessa que você descobriu o seu gênero Eu literário? gosto assim? bastante. Com 15 anos eu tinha a história do Missão Rondônia. Olha, Com 15 gente, anos que eu foi já o seu tinha, primeiro que livro, foi o meu né, primeiro. inclusive. Com 15 anos eu já tinha a história, já tinha mais ou menos um esboço, mas nunca tive coragem de parar para escrever realmente. Então só em 2019 que eu quis, né, realmente falar, agora eu quero ser escritor de verdade, eu quero escrever, vou colocar isso no papel. E eu comecei a escrever meio que por hobby mesmo, na hora do almoço, né? Posso contar a curiosidade? Era isso que eu ia falar, gente. Ô, Anderson, conta aí então pro pessoal de casa como que você começou a escrever, afinal de contas, ó. O livro que ele tá falando é esse aqui, ó, o Missão Rondônia, que foi o primeiro livro dele. Isso. E você começou a escrever quando mesmo, Anderson, que você falou? Gente, o negócio... Gente, ele Vamos começou lá. a escrever na hora 2019. Eu sou farmacêutico. do almoço. Eu sou farmacêutico, trabalho como farmacêutico, trabalho em Poá, prefeitura de Poá. E eu trabalhava no posto nessa época, eu tinha acabado de entrar, inclusive. E na hora de almoço, eu começava a escrever o livro, eu sempre escrevia o livro, escrevia um capítulo, escrevia algumas páginas. E o pessoal que trabalhava comigo na farmácia achava estranho, né? Porque eu ficava ali no computador, escrevendo e digitando. O que esse menino faz tanto que ele não... Aproveitando 100% do tempo do almoço. não ali tá no fazendo computador. relatório, não tá fazendo nada. O que ele tá fazendo que ele escreve tanto assim? E eu escrevia. Só que eu nunca contei pra Daiane, que é minha esposa. Então, eu escrevi o Missão Rondônia mais ou menos em 8 meses. Fiquei 8 Gente, meses escrevendo o livro. 8 meses escrevendo o livro. 8 A esposa meses. não sabia. Porque você tem que pesquisar. A Daiane tá aqui, inclusive, tá? A Daiane tá aqui. A Daiane tá aqui, ela tá dando confirmou. risada. Não sabia, gente. E aí deu muito trabalho toda essa construção, porque igual você falou, né, Anderson? Você já tinha a história, mas agora você tá em outra fase da sua vida, né? Você sabe que a escrita demandaria mais trabalho apenas do que colocar a história no papel. Com certeza. E aí, como é que foi? Então, primeiro eu tinha que pesquisar onde que eu iria fazer. Porque eu tinha uma história indígena, eu tinha um mistério indígena na mente já para fazer. E eu falei, mas eu preciso descobrir onde que tem, qual que é a história. Eu fui pesquisar, porque o livro começa muito antes, né? Então você tem que fazer uma pesquisa primeiro, uma pesquisa de cenário, uma pesquisa de nomes. Por exemplo, é um livro de uma cultura que trata de cultura indígena, então eu tenho que pesquisar nomes indígenas. Então tem personagens, basicamente todos com nomes indígenas, Moacir, só o principal que não, né? Que é o Thomas, que quem vai ler vai saber, que ele tem um... Porque é Thomas, né? Tem uma história por trás disso. Mas tem Ara, então tem nomes indígenas.
locais indígenas. E aí, na pesquisa, eu descobri que tem uma cidade lá em Rondônia, que o nome é Cabixi, o nome da cidade. E eu fazendo pesquisa, eu descobri que essa cidade ela veio por conta de uma tribo indígena, que era uma tribo indígena que depois virou nome. E é extinta essa tribo, inclusive. E para mim era maravilhoso. Tribo extinta, ninguém vai brigar com o nome da tribo, já não tem mais. Aí daí foi surgindo a minha ideia. E é interessante que depois que eu escrevi o meu livro, tem uma menina que trabalha comigo lá em Poá, que a irmã dela mora em Cabixi, eu nem sabia. Olha que coincidência. Eu nem sabia que existia alguém aqui em São Paulo que morava em Cabixi. E essa menina falou, nossa, minha irmã mora em Cabixi, ela vai pegar o seu livro, vai mostrar pro prefeito, tudo mais. Olha, que legal. E na época o prefeito me convidou para ir até Cabixi. Só que eu escrevi na pandemia o livro, gente. Eu lancei o livro na pandemia. Meu Deus, coragem. E na semana de ir para Cabixi, os aeroportos fecharam. Ô, louco, então os aeroportos fecharam, não podia mais viajar, tudo mais. Aí mudou a gestão, acabei não indo. O pessoal de Cabixi me convida, que eu quero ir aí convida conhecer de novo Cabixi. que ele vai sim, eu né? Eu quero Anderson? muito conhecer Cabixi, inclusive. Então o convite está aberto por mim mesmo. Olha só, Anderson, que legal. E aí, foi nessa que você começou a sua escrita, então, agora, oficialmente falando. A sua esposa não sabia. E aí tem outra curiosidade, né, gente? Além de toda a história que ele já comentou um pouquinho com a gente, que é um mistério, um suspense indígena. Aliás, muito legal, vou querer saber também de onde que veio essa ideia aí quando você era mais novo. Mas ele estava comentando aqui comigo, gente, que a esposa dele também não foi a primeira a ler. Não. O livro, né? Então, de onde que saíram essas decisões, Anderson? Até para quem está em casa e está pensando, de repente, em um dia ser escritor, ou tem esse sonho adormecido, né? Igual você decidiu reacordar aí esse sonho. Como tomar esse ato de coragem? Falou, não, agora eu vou fazer, vou começar a construir, vou tomar essa coragem, vou mostrar meu livro pronto e está pronto. Então, eu acho que o primeiro ponto, quando você vai escrever, qualquer outro projeto, na verdade, eu sempre falo que você tem que tirar aquele sensor interior seu. Aquele cara que faz a censura dentro de você, sabe? Que vai falar, isso não pode, isso não vai dar certo, isso vai dar certo. E a gente carrega esse sensor dentro da gente, né? O rapaz vai fazendo a censura dia após dia lá. Anderson, isso não vai dar, isso não pode, isso dá. E o meu primeiro objetivo foi desconstruir esse meu sensor, essa censura que eu tinha comigo. A gente se sabota muito, né, na verdade. Com certeza. A gente tem essa tendência de se auto-sabotar, de não vai dar certo, das pessoas vão olhar e vão falar, mas não tem nada a ver com você, você é farmacêutico, você é da área da saúde, você vai escrever coisas que nem é da saúde. E aí, primeiramente, eu tirei esse sensor meu, né? Esse rapaz da censura interior. E depois eu instituí uma disciplina. Porque para escrever você tem que ter disciplina, não tem como. A minha disciplina era na hora do almoço, porque eu sabia que era o momento que eu tinha. Porque em casa eu não teria essa disciplina, porque a gente se distrai muito. Já tinha o Arthur, já tinha a Sofia, então você chega em casa e você não tem mais tempo para nada. Hoje mesmo com a Alice, que é muito pior do que os dois. São 3 em casa, né? Com a Alice, então, eu não consigo fazer mais nada. Então eu tenho que pegar o meu momento, a minha hora e ter essa disciplina. E eu fiquei 8 meses escrevendo na hora do almoço. Então eu tinha... No finalzinho, eu consegui acordar mais cedo. Eu falei, agora eu preciso terminar. Então eu acordava mais cedo para finalizar o livro. Mas você tem que ter a disciplina também, que é o segundo ponto de um autor. E a terceira, inclusive essa terceira aqui, eu estou escrevendo o próximo livro. Só que o próximo livro também já... Ele decidiu não parar. E aí começou e não parou mais. Só que o próximo livro é de PNL mesmo, de comportamento, né? Que eu amo estudar comportamento humano também. Isso também, né? E no próximo livro eu falo muito sobre isso, que é sobre a constância. Que tudo que a gente for fazer, a gente precisa ter constância. Precisa. Então, se você não é constante naquilo que você faz, você não vai dar certo. E eu criei assim, um modelo de constância que eu chamo de média de constância. Posso fazer? Pode, lógico. Vou fazer com você, inclusive. Ai, meu Deus, gente, essas coisas assim, hora ele não me falou que ele ia fazer. Não falei porque você ia me barrar. Pode que eu chamo de média de constância. O que é? É um indicativo, o pessoal também pode fazer, tá, gente? Que é um indicativo que vai falar se você vai se dar bem ou não em um projeto. Ah, interessante. Eu não fiz isso no Missão Rondônia, por isso que demorou mais. Entendi. Eu criei isso depois. Bom, que daí a gente aplica. Exatamente. Então, tudo que a gente for fazer, a gente precisa de constância, certo? Por qualquer projeto, qualquer coisa que a gente vai fazer. Sim. E a constância, depois que eu estudei muito, que eu avaliei a mim mesmo, eu vi que a constância ela é a média de 2 variáveis, que é a disposição
e a disponibilidade. Nossa, Então variáveis bem complicadas, hein, Você gente? tem duas variáveis. Disposição. O que é disposição? É o seu foco naquilo, é a sua motivação para fazer aquele projeto. Então você vai pegar um projeto, vou fazer com você, pense em um projeto seu aí. Você tem, com certeza, né? Você tem vários projetos. Tenho. Você tá falando, eu já tô aqui na cabeça. Nossa, eu não quero te barrar. Mentira, vou te... Vai. Você já tem um projeto e eu quero saber a sua média de constância. Tá. A gente vai fazer um cálculo aqui, já vou deixar bem claro, de 0 a 5 a sua média de constância é baixa. Então esse projeto ele tem chances de não dar certo. Porque Entendi. Faz sentido. você não está nele. De 6 a 8 é uma constância média. Vai demorar um pouco mais, mas vai sair esse projeto. E de 8 a 10 pode começar hoje que vai dar certo. Ah, eu certo? tô numa média. Só pensando aqui, eu tô numa média baixa. Vamos ver. Então, o primeiro é a disposição. Ah, O que é a disposição? Seu foco é aquilo, é o tanto que você está disposto a renunciar pelo seu projeto. A investir no seu projeto. Entendi. É exatamente você. Eu estou disposto a fazer isso. De 0 a 10, quanto que é a sua disposição? Você pode falar? Não, você vai só pensar. Posso. De 0 a 10. Eu só não vou falar qual é o projeto. Não né? precisa. Vai que ele não sai mesmo. Não vai sair. De 0 a 10. Sua disposição. 5. 5. Já tô ali, ó. Já comecei bem mal. A segunda variável é a disponibilidade. É o tempo. Disponibilidade é o tempo. Nossa. Quanto tempo, e você sabe que o seu projeto precisa de mais ou menos tempo. Então, como Sim. que eu meço essa disponibilidade? É um projeto que precisa de menos tempo e eu tenho pouco tempo ou muito tempo, então a disponibilidade é alta. Tá. Se é um projeto que precisa de mais tempo meu, como, por exemplo, escrever, eu preciso de tempo para escrever. Aham. Então, aí eu vou pensar quanto tempo que eu estou disposto para isso? Quanto tempo que eu vou disponibilizar para esse projeto? De 0 a 10. Quanto tempo que eu tô... Nossa, a minha disponibilidade tá baixa. Não fala isso. Tá baixa. Hoje... Ai, nossa, Anderson, 4. 4. Então você tem... Acabou meu projeto. Acabou. Eu não vim aqui para acabar seu projeto, eu vim para melhorar. Não, mas eu achei muito legal, vou até te interromper agora, rapidinho, porque isso é uma análise muito interessante, tá, gente, fazer em casa, porque assim, ele tá fazendo aqui quase que é um método, né? É um método. De Vai estar no meu próximo livro, gente. Olha aí, ó, no livro de É PNL. spoiler já é spoiler. Olha aí, não, mas é bom que eu gostei, tá? Porque é quase como se fosse um choque mesmo, Exatamente. né? Te dá Eu barrei um da puxão. Daiane essa semana, da minha esposa. Olha aí, é um puxão que você fala assim, nossa, então, afinal de contas, eu não tô tão disposto assim Exatamente. a realizar, né? Não vai dar certo se eu Exatamente. continuar assim. Se eu quiser Exatamente. continuar, aí teria que aumentar Você esses tem que números, mudar né? essa variável. Essa semana ela chegou toda empolgada em casa. Como todos os dias, né? Mulher gosta de projeto. Então ela verdade. chegou toda empolgada, cheia de projeto, e eu ouvindo, e ela, vamos fazer assim, vamos fazer aquilo. Tá, mas e a sua média de constância? 2. Quanto que você está disponível e disposta para isso? Aí não estava tão alto assim, eu falei, então a gente vai ter que dar uma parada e vai ter que melhorar. Sim. Ou a sua disposição, ou a sua Estruturar disponibilidade. melhor também ajuda, né? Exatamente. Então, no seu caso, Vamos ter que reorganizar tudo isso. você teve 5 de disposição e 4, né? Disponibilidade, 9. Então, você tem 4,5 Nossa, de média de constância. Ruim que se Não se que o você seu tivesse projeto essa seja média. ruim, mas você precisa melhorar ou a sua disposição. Sim. Você ou tem a que mexer disponibilidade. na variável. Você tem que mexer nessas duas. A minha disposição está baixa, mas pelo menos a minha disponibilidade tem que estar muito alta. Se a minha Perfeito. disponibilidade está baixa, eu tenho que estar muito disposto para fazer isso. Ou a melhor é balancear as duas. Perfeito. Gente, vocês já sabem que aqui no TV Câmara Recebe é um podcast, a nossa conversa ela vai fluindo. E como a gente está falando agora até de PNL, Anderson, você falou que vai lançar um livro, inclusive, Sim. sobre PNL, mas como que começou a sua relação com a PNL? Porque com os livros você já tinha um sonho lá desde a infância, você já sabia que você queria escrever, Sim. mas aí você aliou agora a PNL com a escrita. Como que você começou esse envolvimento com a neurolinguística? Então, eu sempre gostei de neuro por conta da farmácia, né? Era uma Sim. matéria que eu amava, que era neuro. Então, eu sempre gostei muito do funcionamento, né? De como acontecem as coisas. Neurotransmissor, fala em É muito dopamina, legal. serotonina. Então, eu sempre amei como funciona o nosso sistema nervoso. Uhum. Mas a PNL mesmo começou com a Daiane também, a minha esposa.
que ela também ama o comportamento humano, ela é neuropsicopedagoga, Olha, então, que legal. neuropsicomotricista, tudo neuro. Então, ela sempre amou e eu comecei a ver as aulas dela. Ela sempre assistia e eu via, nossa, que legal isso daí. Eu olhava assim, nossa, isso é bacana. Ah, entendi. Interessante isso que ela tá vendo. Aí eu comecei a ver vídeos, a ver autoridades no assunto. E aí eu fui atrás, me interessei, fui fazer uma pós. E me ajudou muito também, me ajudou muito na escrita, porque parece que não, mas eu sou bem retraído. Era, né? Muito retraído. E a PNL te ajuda, querendo ou não, você se soltar, você mesmo. confiar mais em você, você ter mais confiança. Pra escrita, eu tinha muita vergonha de falar que eu era escritor. Muita vergonha. Olha só. As pessoas falavam, você é escritor. Eu falo, eu gosto de escrever. Mesmo depois do primeiro livro? Principalmente depois do primeiro livro. Olha. Principalmente depois. Uhum. Porque as pessoas viam, porque assim, você se aceitar como escritor, as pessoas olharem para você como escritor e não só alguém que gosta de escrever, é mais difícil. Ainda mais os conhecidos, né? Então, a pessoa sempre te viu no dia a dia e do nada você tem um livro? Como assim? Como você tem um livro do nada? Então, você colocar isso para as pessoas, sim, eu escrevi um livro, eu gosto de escrever. As pessoas já sabiam, inclusive, mas eu tinha vergonha de falar. Eu tinha vergonha de chegar nas pessoas e falar assim, eu escrevi um livro, tem uma história, de vender o meu produto, então eu tinha muita vergonha. Às vezes, outra pessoa vendia por mim, porque eu tinha vergonha de falar do meu livro. Então a pessoa falava, ele tem um livro que é assim, não é? Acabou. Entendi. Eu não gostava muito de falar do meu livro. Uhum. E na verdade você tem um produto, você tem que vender o seu produto, você tem que falar do seu produto. Então me ajudou muito. Depois eu comecei a fazer, aí eu falei, isso vai me ajudar para mais coisas. Aí, como eu já sou farmacêutico também, então já gostava muito dessa área, então foi até mais fácil de entender funcionamento e tudo mais, e estamos seguindo. E vai vir um próximo livro aí para falar de comportamento. E aí ele aproveitou isso e vai trazer mais um material pra gente. Se Deus Tem quiser. aí já uma média de quando vai ser lançado, uma Eu previsão? estou em processo de escrita ainda. Tá. Eu tenho que melhorar minha disponibilidade. Olha, então, tá vendo, gente? Peguei Não o é todo escritor mundo agora não, também. gente, eu também. Eu Mas- estou muito disposto, mas a minha disponibilidade ainda está um pouco baixa. Eu tenho que melhorar a minha disponibilidade. Tá ótimo, mas que legal, Anderson, de entender até como que funciona esse processo, para vocês verem, né, gente? Igual o Anderson estava fazendo essa brincadeira aqui em relação ao método, mas não continuar projetos não é tão simples, né? Não. Escrever um livro é óbvio, a gente sabe que demanda muito certeza. trabalho, por mais que você ame escrever, a gente estava falando em relação a bloqueio criativo também, pode acontecer. Muito. E até fugindo aqui um pouquinho do roteiro, ali ela já sabe aqui, gente, que eu faço isso, a nossa produtora. Você já teve, Anderson, algum bloqueio criativo que você falou, nossa, Muito. No Missão Rio. agora... No Missão Rio. que é esse daqui, ó, gente, Isso. só para lembrar vocês. Porque assim, quando eu terminei, eu lancei a Missão Rondônia em 2020, na pandemia. Sim. Se não me engano, em agosto de 2020. E eu já tinha na mente a próxima história, que era a Missão Rio. Quando eu comecei a escrever, eu fiquei uns 3 meses sem nada. Bloqueio Nossa, zero, assim, tudo isso. não conseguia fazer, não via nome, não via cenário, e eu já tinha Nada. pesquisado. Então a gente tem esse período de bloqueio mesmo. E, então nesse período eu ia fazer outra coisa, já que eu tô bloqueado, então eu vou escrever outra coisa, né? Aí eu escrevi Aproveite o Caminho. Olha, gente, o Anderson, ele aproveita todos os porque- gaps mesmo, né? O Aproveite o Caminho é nesse intervalo desses 2 livros. Ah, olha aqui, que legal. Isso. E eu Então, tava no meio bloqueado. de um bloqueio criativo, vamos bem dizer assim, dentro de um gênero literário, Isso. você saiu disso daqui E e fui para escreveu. Aproveite o Caminho. Na verdade, esse Aproveite o Caminho, ele é baseado em fatos reais, assim. Na verdade, ele vê a ideia de uma história que aconteceu, de uma viagem em família. Uma viagem bem próxima, a gente. Ilhabela aqui, uma viagem Sim. bem próxima. E a gente estava em férias, em família. E no caminho, enquanto a gente estava indo, que a gente foi ali margeando Bertioga, ali pelas praias, né? Tá. E pelo caminho, eu achei muito interessante que a gente se divertiu mais no caminho nessa viagem. Do que no próprio Foi muito destino. interessante que a gente ia brincando no caminho, vendo as paisagens. Aí me deu insight de falar, como que a gente perde essa oportunidade de aproveitar a nossa jornada, né? De aproveitar o nosso caminho. A gente fica tão ansioso pelo pódio, pela conquista. Aí veio esses insights e do tempo, da distância e da companhia, que são as 3 bases de uma viagem, né? Quando você vai viajar, você planeja 3 coisas: o tempo da viagem, Com certeza. a distância dessa viagem e a companhia que você quer levar para essa viagem. Ninguém quer levar uma companhia ruim para uma viagem legal, né? É verdade. E eu peguei essas 3 bases e aí eu fui discutindo sobre o tempo, como as pessoas perdem tempo tentando achar tempo,
como as pessoas elas não encontram tempo para ser feliz. Buscam a felicidade, mas não tem tempo de ser feliz. Falo também da distância, que a minha distância é diferente da sua distância. Porque quem quer ir para o Rio de Janeiro e quem quer ir para o Rio Grande do Norte, a distância é diferente. E às vezes a pessoa chegou no Rio de Janeiro e a outra pensa, chegou primeiro do que eu, mas você não quer chegar no Rio de Janeiro, você quer chegar no Rio Grande do Norte. Então a sua distância é diferente da dela. E às vezes a gente se perde nisso, porque vê aqui chegou mais próximo, mais rápido e mais próximo, mas às vezes o seu objetivo é maior, é mais longe. Então você quer ir mais longe, mas você parou por conta da outra, porque a outra chegou primeiro e você perde seu objetivo. E a terceira é a companhia, né? Que se você não tiver uma boa companhia no caminho, você se cansa, você desiste, você para. Aí eu falo bastante também. Né? Exatamente. Eu falo bastante da companhia que a gente encontra no caminho e deixa no caminho. Verdade. Porque às vezes a gente tem aquela companhia que serviu para aquele propósito, para aquele momento e saiu da nossa vida. Então a gente não tem mais. A gente fala, não é mais meu amigo. Não é que ele não é mais seu amigo, é que o propósito dele para a sua vida já foi. Naquele momento ele foi muito importante. Mas você precisa continuar. E ele também precisa continuar. Às vezes os caminhos se dividiram e serviu para aquilo, mas você achou uma outra companhia que nesse momento para você é importante. Então eu falo muito também de aproveitar a companhia. E é claro do destino, né? Que a gente precisa chegar no destino. Caramba, que legal. E ele escreveu tudo isso no meio de um bloqueio criativo, gente. No meio de um bloqueio criativo. Olha só para vocês verem, né? Ô Anderson, e aí agora falando do outro livro, então... quando você saiu desse bloqueio criativo, aí você conseguiu finalizar o Missão Rio. Depois que eu terminei Aproveite o Caminho, que voltou. Parecia que eu precisava escrever Aproveite o Caminho. Para abrir mesmo, parecia que eu precisava mente. escrever, porque eu escrevi rápido, né? Eu escrevi bem rápido, assim. Esse não demorou 8 meses, foi questão de 3, 4 meses eu consegui escrever. Aí, depois que eu escrevi, que eu lancei, aí voltou as ideias do Missão Rio. Gente, é um negócio assim, só quem escreve mesmo que vai entender. Mesmo. Caramba, como que legal. Funciona. Quando a gente está escrevendo matéria, acontece isso também, viu, Anderson? É bem difícil, acontece. Roteiro, né, Lia? Quem é TDAH também, gente. Ai, nossa, demais. As abas começam a abrir na nossa mente, assim. Mas, olha, a gente tem solução, tá vendo? Às vezes você só procurar uma pausa, né? Exatamente. Não parar, busque uma pausa, que daí Exatamente. Depois... A gente estava gravando hoje um programa mais cedo também falando sobre saúde mental no trabalho. E que legal, né? Poder entender um pouquinho mais do seu bloqueio. Você trouxe novas ideias. Sim, obrigado. E Posso agora... fazer só um adendo? Lógico. Eu acho, tá? Não é porque é meu, mas eu acho que todo mundo deveria ler Aproveite o Caminho uma vez na vida. Olha, eu já li 3 e é meu. Eu gostei também, viu? Você vai ganhar um, inclusive. Como vencer as adversidades da jornada. Eu acho que todo mundo deveria ler pelo menos uma vez na vida, que é um livro que esclarece muito assim da nossa jornada, então é bem interessante. Nossa, muito legal, viu, gente? Depois, fica aqui de dica de leitura para todos vocês. E agora, até indo um pouquinho nesse caminho, a gente já volta para falar do Missão Rio. Ótimo. Tudo isso você traz também nas suas palestras hoje? Como que funciona? Sobre como que é o Anderson palestrante, afinal de contas, porque você também é palestrante hoje em dia. Sim. Coach também. Faz tudo, né, Daiane? Tem que fazer tudo. A gente tem que fazer tudo, de tudo um pouco, né? E como eu gosto também bastante, porque assim, eu cresci em um ambiente de igreja. Então a igreja faz ótimos oradores, né? Você gostando ou não da igreja, a gente sabe que a igreja faz ótimos oradores. É verdade. Então eu sempre cresci nesse ambiente da igreja, de falar com as pessoas. E a questão da palestra veio depois da PNL, né? De querer esclarecer as pessoas. Depois Aproveite o Caminho, inclusive, que eu queria passar essa mensagem das pessoas aproveitarem a vida. Então eu foco bastante em inteligência emocional por conta da PNL. Então eu fico mais nesse foco mesmo, da inteligência emocional, da motivação, do índice de constância. Já aproveita para dar aquele puxão de orelha em todo mundo, certeza. Né? Ô Anderson, eu tenho mais algumas até informações aqui, daí a gente já volta a falar do Missão Rio. Pode falar. Você também foi colunista, né? Isso, da extinta Revista Cristã, com a coluna Bíblia em Poema, e também é coautor do livro Diário de um Adorador. Então, como que são essas outras experiências aí, além da escrita dos livros? Isso, essa revista não tem mais, infelizmente. A revista ela foi extinta, mas eu recebi um convite de fazer uma coluna nessa revista, porque na época eu tinha minha página no Instagram e eu postava uns poemas, né? Postava umas poesias. Aí eu recebi esse convite de fazer uma coluna. Fiquei alguns meses fazendo uma coluna para essa revista toda semana. Eu lançava um poema de acordo com a Bíblia, algum texto bíblico. Inclusive, alguns desses poemas estão nesse especial de Natal. Tá.
E, infelizmente, a revista foi extinta. E nesse outro também foi uma antologia, na verdade, foi um concurso de poemas que os vencedores iriam entrar nesse livro. Na verdade, eu já tenho outros livros, né? Antes de escrever o Missão Rondônia, eu já participava muito de antologia. Então, eu sempre participei de concurso de poema. Então, tem vários livros aí que tem poema nosso, né? Uhum. Na verdade, eu nem sei todos que tem. Todos os que... Está em vários, Como né, são Anderson? antologias, então são vários autores. Então, eu sempre lancei poemas, sempre participei de concurso. E, graças a Deus, sempre consegui entrar em algum livro. Olha aí, que legal, Anderson. Agora, voltando, então, finalmente para o Missão Rio, você saiu do bloqueio criativo, voltou para o Missão Rio, e aí aqui é uma série, né? O Missão Rondônia e o Missão Rio. E aí, o que você fala no Missão Rio para aguçar aí a curiosidade de quem está em casa? Gente, o Missão Rio, as eleições dia 6 de outubro. Dia 6. Gente, Missão Rio, você tem que ler por quê? Por que Missão Rio você tem que ler? Olha, bom, Porque hein? ele ocorre no período eleitoral no Rio de Janeiro. Então, tem as eleições para governador, lá no Rio de Janeiro, e ele é uma sequência do Missão Rondônia. No Missão Rondônia, eu trato assim muito sobre corrupção e tráfico de mulheres. Na verdade, tráfico de índias. Então, Nossa. foi uma pesquisa que eu fiz sobre tráfico de mulheres. E como eu já tinha também a história, foi muito interessante assim na época. Está muito em alta esse tema também, o tema indígena, o tema mulher, inclusive, está muito em alta. Então, a mulher tem que ler isso daqui, gente. Mulheres, leiam esse livro, por favor. Vai ser relançado, tá? Ele tá fora do mercado, então vai ter capa nova, tudo. Legal. Tudo bonitinho. No Rio de Janeiro, eu trato das peculiaridades do Rio de Janeiro. Então, eu falo bastante sobre as comunidades, sobre as favelas, e falo bastante sobre tráfico de drogas também, sobre aliciamento de jovens. E outra coisa que eu uso muito também é a influência que a política, que a mídia e que a religião ela exerce nas pessoas. Então, eu falo muito, é mais uma reflexão sobre uma notícia bem dada, sobre Nossa, muito verdade. Exatamente, sobre um eleitor votar na pessoa certa, sobre um candidato certo, venda de voto. Então, De forma consciente, aproveitando né? que é eleição, gente, não venda seu voto, porque você votar na pessoa, quem está lá em cima é quem tem a caneta, é quem vai dar a letra ali em cima. Então eu trago muito essa reflexão e também sobre a fé usada de maneira indevida, né? Eu falo muito sobre charlatanismo também, que também é muito em alta no Brasil. Então esse uso da fé de maneira ilícita, de você aliciar pessoas em nome da fé, de você votar em candidatos em nome da fé. Então isso também é bem alta e eu trago essa reflexão nesse livro. É claro que tem assassinato, tem polícia, Tem tudo isso, gente. Pra Polícia quem... Federal, tem Interpol, tem tudo no livro. Olha, para quem gosta, então, aqui, ó, um livro bem recheado, Eu né? gosto bastante de trazer a realidade para a ficção, ou a ficção para a realidade, não sei. Mas eu gosto bastante que a pessoa veja além só da história, mas que pense também um pouquinho, né, sobre política, sobre mídia, religião. Olha que legal, Bem trazer interessante. uma reflexão mais aí para nossa sociedade mesmo, Sim. porque nós temos diversas questões, né, Anderson? Que Muitas. devem ser refletidas, viu, gente? Mas é legal que o brasileiro está pensando bastante em política ultimamente, né? É, Para o bem, para o mal, não sei, a gente não vai discutir Com isso, certeza. partido nem nada, mas é legal que a política finalmente veio para a pauta do brasileiro, né? exatamente. Ainda a gente vê muita gente vendendo vê voto ilícito, Infelizmente. mas infelizmente, voltou para a pauta e esse livro vai te ajudar. Mas olha aí, que legal. É muito bom, né? Ter ferramentas para que a gente possa tratar de todos estes temas e até de forma um pouquinho mais leve, né? Dentro de um livro. Com ou certeza. Não. É, Ou não. Vai Aí você ficar tem que seu ler pra critério se saber. você ler. Exatamente. Ô, Anderson, conta aqui pra gente agora. Quais livros que você levou, então, para a Bienal? Como que você chegou até a Bienal? Como que funciona para um escritor estar lá representando, né, o seu trabalho, o seu material? E aí, falando dessa parte profissional, mas Sim. pessoal também. Como foi para você? a Bienal é o sonho de qualquer escritor. Eu imagino. Então, a Bienal sempre foi meu sonho de consumo. Inclusive, eu estava na última Bienal, há 2 anos. É engraçado que eu estava com a Daiane, com os meus filhos, né? Que a gente sempre vai na Bienal. E eu olhei para ela e falei assim, daqui a 2 anos eu vou estar como escritor aqui. Olha, você estava visitando? Eu estava assim? visitando. Eu já tinha o Missão Rondônia, mas ele não estava, né? Aí eu olhei para a Daiane e falei assim, daqui a 2 anos eu vou estar como escritor. Não sei como que vai acontecer, mas daqui a 2 anos eu vou estar aqui na Bienal autografando um livro como escritor. Uhum. É assim, é um negócio gigantesco, né? A maior feira, né, da América Latina, o maior evento literário da América Latina. E até então, passou os anos e eu meio que queria muito, mas meio que tinha parado, assim. E 15 dias antes da Bienal, a editora me mandou uma mensagem e falou, a gente vai estar na Bienal e o seu livro vai estar lá. Você quer ir autografar?
Falei, mas... Que pergunta! Nossa, deixa eu pensar. Me liguem amanhã. Deixa eu ver na minha agenda aqui se eu tenho tempo para Bienal. Caramba, Aí eu legal. fui, foram os 2 livros, Aproveite o Caminho e Missão Rio. Uhum. Até porque o Missão Rondônia eles vão relançar ainda, né? Sim. O Missão Rondônia eu fui, é um evento gigantesco. Eu falo que a Bienal é um divisor de águas para mim. Por quê? Porque é a consolidação do escritor mesmo, né? As pessoas que me viam sempre como o Anderson que escreve, depois quando viram na Bienal, vários amigos, inclusive, nossa, você foi na Bienal, não sei, agora que você tá vendo que eu escrevo. Agora eu sou escritor, né? Finalmente consegui. Agora, então, obrigado, Bienal. Inclusive aqui, a TV Câmara é uma porta, inclusive, da Bienal, né? Então é um evento muito gigantesco e eu tenho certeza que vai abrir muitas portas. Olha aí, que legal, Anderson. Como foi para você em termos de estar lá, né, autografando livros? Veio na mente aquele Anderson lá de 15 aninhos ou de 7, mais novinho? Falando, Com certeza. nossa, olha só onde a gente chegou. Com certeza, porque quando você pensa que você quer escrever, aí você imagina um mundo, você pega os grandes autores e você fala, é impossível, né? Você escrever um livro assim. Você conseguir divulgar o seu livro é mais difícil ainda, né? Que a gente sabe que... Sim. Porque as pessoas perguntam pra mim assim, você deve ser muito rico escrevendo um livro. Perguntam, gente. Nossa, você tem muito dinheiro, você escreve livro. Aí eu pergunto pra ela, quantos livros você leu no ano? Aham. Nossa, Pois eu não li nenhum. E você quer que eu fique rico? Como, né? Se você não leu nenhum livro esse ano ainda. Como? E as pessoas perguntam pra mim. Então, é um mercado muito difícil. É um mercado assim que você tem que gostar muito. E eu gosto muito de escrever. Então a Bienal ela abre essa porta e você começa a pensar no seu sonho, daquilo que você sempre projetou para você, que você tem que acreditar em você. Às vezes as pessoas não acreditam, os outros não acreditam, mas se você acreditar é possível. Agora, se todo mundo acreditar e você não acreditar, aí é impossível. Exatamente. Então a chave é você, a chave sou eu. E eu sempre acreditei, falei para a Daiane, falei daqui a 2 anos eu vou estar aqui na Bienal. Eu vou estar aqui e vou... E assim, tem livros que vão sem os autores. E eu falei, eu vou estar aqui e vou estar como autor ainda. Eu vou estar com o meu livro. E graças a Deus, né? Eu tive essa oportunidade. Foi muito bom. E de estar aqui nesse espaço também, divulgando o meu livro, é essencial. Divulgando o Mogiano para nossa cidade. Tem até uma brincadeira, posso contar? Lógico, que eu gosto por favor. Na verdade, é um estudo que os cientistas fizeram, que eles colocaram uma pessoa na praça, olhando para cima, e deixou essa pessoa olhando para cima lá. As pessoas passavam e viram, né, uma pessoa olhando para cima, nem ligava. Foi e passava. Aí eles foram e pegaram 2 pessoas e colocaram olhando para cima. Então as pessoas passavam, viram 2 pessoas olhando para cima. Então elas iam e davam uma olhadinha de canto, né? O que é que 2 malucos tá fazendo olhando para cima uma praça? E aí eles foram aumentando até chegar ao número de 5, 6 pessoas olhando para cima. Todo mundo que passava olhava para cima. Se tem 5 pessoas olhando para cima, então todo mundo começava a ver o que estava acontecendo ali. E esse espaço que a gente tem, eu falo que é muito isso, né? Às vezes o mogiano está olhando para o outro lado, Exato. aí vem vocês e começa 2 a olhar, 3 a olhar, 4 a olhar, e daqui a pouco está todo mundo conhecendo, todo mundo sabendo. Isso é muito importante para a gente. Que bom, nós ficamos felizes também em poder A gente abrir agradece. esse espaço, dar voz para vocês e reconhecer também o trabalho, porque a gente sabe, né, que é árduo. Tem muita dedicação envolvida, igual você estava falando, muito tempo também dedicado às suas obras. E às vezes abre mão de alguma coisa, abre mão de um tempinho com a família, com os filhos, com a Daiane, né? Não deixa a esposa ler mais um livro para lançar. Tô brincando, hein, gente? Mas a gente sabe que vocês acabam abrindo mão de muita coisa e isso tem sim que ser reconhecido. E agora, ainda falando da Bienal, Anderson, seus filhos foram, como é que foi? Eles amam Bienal. Eles foram te ver lá Sim. também agora, o papai como o autor, o escritor? Eu tenho a Sofia, que é a do meio, que ela estava muito mais empolgada que eu. Né? Ela ficava a semana inteira. bonitinho. Você vai na Bienal. Calma, Sofia, calma. Eu cheguei na escola, fui buscar ela na escola, estava todo mundo sabendo. Eu morrendo de vergonha lá, você vai na Bienal. Aí a professora, nossa, a Sofia falou para todo mundo que você vai na Bienal. Então eles se empolgam muito, eles amam ler, né? O Arthur, que é o mais velho, a gente deu um objetivo para ele esse ano, dele ler 10 livros no ano. Ele está no 22º. Nossa. Esse daqui ele leu em uma semana. O Missão Rio ele leu em uma semana. O livro, ele, pai, eu tô gostando do livro, o que vai acontecer? Eu não vou te contar, você tá lendo o livro. Então, ele gosta muito de mistério também.
Então ele tá seu pai, talvez. nessa vibe de leitura e a gente tá aproveitando, é claro, né? Já que você gosta de ler, vamos dar livro para ele ler. Óbvio. Aproveita essa fase aí, que vai virar adolescente, vai Depois é mais difícil, né? É mais difícil, então a gente tá aproveitando. Os três, assim, gostam muito e estavam super empolgados lá na Bienal. Que legal. Claro que às vezes eles queriam ver normal. Diário de Banana. Normal, né? Normal. Com certeza. Crianças. Mas, Anderson, eu ia até perguntar disso em relação à influência que você tem agora dentro da sua casa também em relação à leitura. Sim. Você tenta levar isso, né, para as crianças, para a esposa, ou até para amigos, ou a família no geral? Muito. Eu tenho amigos, por exemplo, que eles começaram a ler depois que eu escrevi. Tinha gente que nunca tinha lido um livro na vida. Aí leu o Missão Rondônia, aí eu lancei o Aproveite de Caminho, leu o Aproveite de Caminho. Só leram um livro meu na vida. Super fãs. Na verdade. Mas eu tento inspirar, eu falo, gente, você tem que ler. Tem amigos nossos que vai conversar com a gente fala, você tem que ler. A sua mente vai abrir a partir da leitura. O seu mundo é muito fechado. É a leitura que vai abrir esse mundo. As possibilidades, os cenários, os impossíveis acontecem a partir de uma leitura. Eu falo sempre que quem escreve, eu sempre falo, falei na Bienal essa frase, inclusive, que quem escreve, ele meio que colore o invisível. Então a pessoa não está vendo ali, a gente vai e coloca um pincelzinho para a pessoa ver aquilo ali na frente dela. Então o escritor tem esse papel de dar cor às coisas, né? De dar cor, às vezes até o impossível, né? Você pega uma ficção, por exemplo, uma fantasia, por exemplo, coisas que na nossa vida jamais aconteceria, mas você consegue ver aquilo dentro de um livro. Nossa, aconteceu, isso é capaz, isso pode. Então a leitura ela tem esse poder de abrir caminhos, de abrir sonhos, de projetos. E eu acho que essa influência tem que ser levada para as crianças, tem que ser levada para os amigos, inclusive. Então eu sempre falo, gente, vai ler, vai abrir a mente, porque só vai ser aberta depois da leitura. É um conselho mais do que bom, né? Pode ter certeza, viu? E, Anderson, agora até pra gente entender, você falou sobre outros gêneros. Você pensa em se aventurar em outros gêneros ou não? Você já está fazendo isso, né, com a PNL, mas até literários, assim... Uma aventura, um romance, então, ou quando um escritor ele é de um mistério e suspense, ele mantém? A maioria sim, só que eu sou TDAH. Olha aí, legal. Então você sabe que tem várias abas abertas aqui na nossa mente, se a gente não tomar cuidado. Muitas ideias surgindo ao mesmo tempo, tudo né? Tudo abre ao mesmo tempo, aqui as abinhas vai abrindo, você vai clicando em torno, assim, então você tem que se policiar. Mas é assim, eu pretendo escrever, se Deus quiser, a próxima continuação, que é a última, do Missão Rio, que vai ser a terceira, e pretendo escrever uma fantasia, que eu também já tenho uma história, mas vai ser algo mais assim, mais fantástico, Senhor dos Anéis, mais nessa pegada assim. Entendi. Mas e como isso é mais pra funciona, frente. Isso é mais pra frente. Tá. Vamos com calma, minha né? média de constância aí tá zerada ainda, nem começou. Tá. Mas, Anderson, e essa concepção das ideias, assim, igual você tá falando, são várias abas, né? Eu compreendo também, gente, porque na minha cabeça são várias abas. A todo momento, quem é da comunicação aqui, ó. Eu tô conversando com ele, todas essas perguntas vão vindo, eu vou anotando, que é para eu não esquecer. Mas como que funciona como que surge a ideia de um próximo livro? Né? É claro, se você puder falar, não precisa dar o seu processo de criação, mas como que funciona? Surge uma ideia, você vê alguma coisa na rua e aí você fala, interessante, vou começar a pesquisar sobre, e aí isso já começa a se desenvolver. Como que é essa criação mesmo, a partir da primeira ideia ali? A criação vai muito de pessoa para pessoa, né? Se você for ver 10 escritores falando, cada um vai ter o seu método. O meu é sempre insight. Então, o meu é assim, é do dia a dia. Inclusive, na minha página do Instagram, eu posto uma frase todos os dias. Uma de 366, duas de 366. Eu posto todos os dias e é sempre de um insight. Então, eu estou conversando... Todas autorais? Todas autorais. Nossa, então, todos os dias. Que legal. Não é fácil não. Então, eu estou conversando com a Daiane, por exemplo, e a gente está discutindo e tem um assunto, eu falo, graças a Deus, obrigado. Aí já tem uma frase. Estou no serviço, às vezes conversando com um paciente, e o paciente fala, nossa, isso dá um insight maravilhoso. Eu vou para a minha frase. Então, para mim, assim, o meu processo de criação é sempre um insight, uma reportagem, um assunto que está em alta. Por exemplo, Missão Rio é assunto que está em alta, política, mídia, religião. Então, para mim, é sempre algo que está em alta, assim, que está bem comentado, que está sendo bem comentado pelas pessoas. Eu vou atrás, pesquiso e vai vir o meu insight. Geralmente, eu não consigo, assim,
deitar e surgir, assim, tem que ter alguma coisa, algum gatilho antes para mim. Entendi, mas que legal, muito legal também entender como que funciona, porque é um baita de um processo, né? Muito. Até sair da ideia para chegar no resultado final hoje. O E depois Anderson tem que publicar, né? Que é mais difícil então, ainda. daí ainda tem essa parte, né? O Anderson, escritor hoje aí, quanto tempo em média que você demora para escrever um livro? Por exemplo, o Missão Rio. O Missão Rio, ele, como eu já tinha a ideia toda projetada, ele demorou mais ou menos uns 4 meses. Nossa, que rápido. Mas assim, com a média de constância muito alta. Disponibilidade e disposição a todo vapor. Entendi. Então, por que eu não terminei meu outro ainda? Porque a minha média está muito baixa. Então eu não consigo parar para pesquisar, para fazer. Mas assim, se você tiver uma média boa, vai depender muito do seu insight, do bloqueio criativo. Então, o Missão Rondônia demorei 8 meses, depende da sua pesquisa também, porque dependendo do livro você precisa pesquisar. Eu nunca fui no Rio de Janeiro, então eu precisava criar um cenário do Rio de Janeiro, das favelas do Rio de Janeiro. Nossa, perfeito. Assistiu muita coisa. Tinha que assistir, tinha que pesquisar, tinha que ver reportagem, tinha que ver nomes assim mais comuns do Rio de Janeiro. Então você tem que criar todo um processo. Rondônia, gente. Rondônia, como que eu vou criar, como que eu vou criar um cenário de Rondônia? Como que é, por exemplo, sei lá, a Floresta Amazônica, tem uma cena do livro que é na Floresta Amazônica, dentro da floresta. Então é uma cena assim bem dinâmica, bem de perigo, de suspense, não sei o quê, dentro da Floresta Amazônica. Como que eu vou criar essa cena em Rondônia? Porque quem é de Rondônia vai ler e vai falar, nada a ver isso daqui. Complicado, hein, Anderson? Isso aqui não tem nada a ver, ele tá viajando. É claro que é um livro, e o livro você tem a possibilidade de inventar, né, gente? É um livro, né? Sim. Mas aí você precisa ter esse processo de pesquisa, de nomes, de linguagem. Então, eu vou falar do Rio de Janeiro, eu tenho que usar uma gíria lá do Rio de Janeiro. Eu não posso usar, né, uma gíria de paulista e um livro do Rio de Janeiro. Então, você tinha que pesquisar uma gíria do Rio, você tem que pesquisar nome, você tem que pesquisar lei. Eu tive que pesquisar. Tem um personagem aqui que eu não sabia se era procurador ou se era promotor. Eu tinha na mente. Aí tinha um outro amigo que também é escritor, que eu conheci pelo Instagram, inclusive. Eu falei, você é advogado, né? Ele falou, sou. Graças a Deus você é advogado. Eu preciso te fazer uma pergunta, pesquisa de campo aqui. Aí ele me deu a orientação, quem era promotor, quem era procurador, para eu fazer esse personagem no livro. Então você tem que pesquisar e demora tempo também, demanda muito tempo. Caramba, gente, que legal. Ó, então, vocês já sabem, né? Fica aqui recomendado para vocês todos os livros do Anderson para leitura, mas como nós somos curiosos, né? Assim, ele já comentou sobre alguns projetos, inclusive. Tem esse que já lançou, né? Sim. Vamos só, então, relembrar as obras que já lançou agora para o Natal. Como que é o nome, Anderson? Esse é Jesus em Versos. Jesus em Versos. Na verdade, eu falo para o Natal, mas esse também pode ser usado como devocional. Muito legal. Porque ele conta a história assim, de Jesus em forma de poema. Então, cada dia você pode ler uma história de Jesus em forma de poema. Então, o pessoal que gosta mais assim de devocional. E é engraçado que o devocional está muito alta, né? Na Bienal... E é importante também, né, gente, fazer todos os dias esse momento. Isso, na Bienal, o livro mais top, assim, o mais famoso lá é o Café com Deus Pai. Não sei se todo mundo conhece, né? Eu conheço. Café com Deus Pai, que é um devocional. Então, tá muito nessa pegada. Aproveita, já lê o Café com Deus Pai lá e... depois vem pra cá também, né? Legal. Anderson, o seu falando aí sobre PNL comportamental, já tem um nome? O livro? Tem. Não vai divulgar pelo jeito ainda, não. né? Não vamos ainda, então sem spoilers. Tem nome, mas ainda como vai demorar um pouquinho ainda. Então, esses são os planos agora pós-Bienal, você continuar nessa caminhada, né, desenvolvendo esses próximos projetos. Sim. E em relação às palestras e até em relação à ajuda com oratória, né, enfim, com comunicação, como que anda essa outra parte agora pós-Bienal? Então, eu me desgastei um pouco por conta da Bienal, dos livros, então eu tenho que conciliar muito isso daí. Agora eu tô voltando de novo. Gente, pode me chamar, tá? Inclusive, o Anderson está aberto a convites, né, Anderson? Pode me chamar, fica à vontade para fazer palestras. Fim de ano, então o pessoal gosta muito de fazer palestra motivacional, de empresa, tudo mais. Então estou aqui disposto. Vou lá na sua empresa, palestras todas autorais, tá? Então é sempre... Isso é bom. Isso, é sempre... Ela é personalizada para a empresa. Então a sua empresa precisa do quê? Do que o seu funcionário precisa? Você precisa vender ou você precisa motivar? Então, dependendo da sua palestra, a gente vai fazer conforme
você precisa. Então, não são palestras feitas, não. Toda vez que eu ver é uma palestra diferente. Porque eu preciso entender você e preciso entregar para você aquilo que você precisa realmente, né? Então, mas sempre nesse foco de motivação, PNL e tudo mais. Ótimo. E aí, para quem quer conhecer o seu trabalho, Anderson, as suas obras, quais são as redes aí para buscar por você? Vamos lá. Por mim, no Instagram, que hoje é o principal meio, né? Anderson Conceição, .oficial. Lá no Instagram, pode ir lá, pode me seguir. Eu sigo de volta também, tá? Então, todo mundo que me segue, eu sigo de volta. Você vai ver lá eu seguindo um monte de gente, porque eu acho desleal a pessoa me seguir, eu não seguir a pessoa. Eu acho bem deselegante, né? Então você tá me bom, segue, hein? eu te sigo e a gente vai crescendo junto. Então, no Instagram, Anderson Conceição. E os meus livros você encontra em qualquer lugar. Coloca no Google lá, tá na Amazon, Shopee. Então, todos os marketplaces tem. E na própria editora Arcádia, você consegue comprar o livro lá. Então é bem fácil. Colocou o livro, você consegue achar. Que chique, bem né, rapidinho. Anderson? Nossa, que chique, que legal. Muito legal te receber aqui. Obrigado, querida. Muito obrigada pela conversa. Acho que foi muito bom poder entender um pouquinho da sua história, de todo o seu processo criativo. E a gente também tentou abordar tópicos aqui, Sim. né, que às vezes o pessoal de casa acha que não tem. Então, será que é possível eu escrever no meio de um bloqueio criativo? É muito. É possível. Às vezes é só... Escreve sobre o bloqueio. Olha, exatamente, né? Tem que encontrar uma saída. É ótimo. E aí, agora, para a gente encerrar, então, Anderson, falando sobre leitura, por que você recomenda para o pessoal de casa, para que os telespectadores aqui façam leitura, sejam leitores, leiam além das suas obras, outros livros, outros materiais, na internet que seja, né? Enfim, livro digital, que tem muito. Eu sou do livro físico. Eu tô no digital, acredita? também, né? Acredita? Eu amo livro físico, mas ultimamente, pelo tempo, assim, tudo mais, eu tô no digital. Mas eu aconselho o físico. O físico é bem o cheirinho gostoso, do livro. né? Né? Então. Mas o que você pode deixar pra gente de mensagem em relação à leitura, né? Por que consumir um material ali de leitura, tanto físico quanto digital? O que ele faz conosco, né? Pra mim, assim, gente, é uma... viagem. É uma terapia, né? Muito. Uma terapia. Nossa, muito legal. Gente, o brasileiro, ele lê em média 2,5 livros por ano. É uma média, assim, baixíssima. Então, a gente lê um livro por semestre. O brasileiro lê. E isso, na verdade, é um bloqueio, realmente, né? Porque quanto mais você lê, mais você vai entender do mundo. Aí alguém fala assim, mas eu não gosto de ler ficção, mas tem poesia, tem livro didático, tem livro de é válido desenvolvimento ler, assim, pessoal. qualquer gênero? Com certeza. Tem, gente, o gênero mais em alta hoje, pasmem vocês, é o hot. Olha, tá crescendo muito no mercado também, viu? Crescendo não, já tá... Na verdade, é o gênero que Enorme, mais né? vende hoje, é o gênero hot. Você fala Olha assim, aí. mas eu não vou ler, você está fazendo uma leitura. É claro que vai de pessoa para pessoa, né? O seu gosto. Então, você gosta do quê? Primeiro, você tem que identificar o seu gosto. Para começar uma leitura. Não comece uma leitura chata. Porque Olha, você... vamos de dicas. Então, você já porque- começou a dar, mas vamos de dicas, Exatamente. então, Anderson. Para você aí de casa que tá pensando em ler, né? Falar, mas Primeira eu não leitura, gosto aproveite o muito. caminho. Esse Olha daqui- aí, ó. Esse livro, gente, esse livro aqui, tem que fazer o marketing. Tá certo. Esse livro aqui, se você começar a ler esse livro, você vai ler os demais. Mas vamos lá, dica de verdade, vamos lá. Uhum. Você precisa, primeiro, identificar um gosto seu. Eu gosto, Anderson, de... Como que é o nome do coreano? Que todo mundo assiste agora? Qual? K-pop, né? K-pop. É K-pop, Uhum. isso. Você gosta muito de K-pop, vai ler um livro desse gênero. Entendi, legal. Eu gosto bastante de ficção, de mistério, vai ler mistério. Tem gente que gosta de autoajuda. Augusto Exato. Cury tá aí pra isso, gente. Augusto Cury vende horrores, vai ler um autoajuda. Ou se você gosta mesmo de livros que estão em alta aí, né? É assim que acaba, é assim que começa, vai ler. Li também os dois. Eu tinha certeza. Eu li, sim. Então eu você- li, tava em alta também, precisava ler. Tava em alta, tá na Bienal bombando. Exato. Então você vai ler, assim que acabe, assim que começa, vai ler Harry Potter. Todo mundo já leu Harry Potter, vai ler Senhor dos Anéis, As Crônicas de Nárnia, Sim. né? Lê livros mais menores, né? Começa com livros menores, livros pequenos. Que a pessoa quer começar a ler, eu conheço gente, não, agora eu vou começar a ler. Tá lendo o quê? O livro de 500 páginas, mas você não vai ler esse livro. Tem que Não ir tem começando como. de pouquinho, né, Anderson? Igual você Exatamente. falou, até ir criando esse hábito, ir pegando gosto. Ai, gostei bastante da leitura, mas é mais difícil ter um livro físico? Passa pro digital. Digitar é muito barato, e-book Né? é muito barato hoje em dia. Você consegue baixar gratuitamente, inclusive,
na Amazon, o meu, inclusive, você consegue. Aí Olha você, aí. gente, você vai lê e baixa. também de outros autores? Com certeza. Hoje, de outros escritores, Muito. amigos, escritores? Muito. Agora eu tô nessa pegada do comportamento. Então eu tô lendo um de dopamina, que é Dopamina Molécula do Desejo. Tô terminando ele. E já tem outro que também tá nessa, que eu comprei na Bienal, inclusive. Olha aí, que bom. Que tá nessa pegada. Eu fui na Bienal comprar livro dos outros, tá, gente? Então, Tá vendo? Olha aí. É pesquisa, né? Igual você falou também. Faz isso com parte. certeza. Aí eu tô lendo outro, tô nessa pegada. Mas eu gosto muito de mistério também. Sherlock Holmes, assim, eu sou viciado. Sherlock Holmes, eu amo mistério, então eu gosto bastante dessa pegada também. Até porque a experiência pra mim, né? Exato, vai dando base ali, né, pro seu Exatamente. trabalho. Então, Anderson, acho que a gente só pode te agradecer novamente. Parabéns pelo trabalho, Obrigado. muito legal para nós aqui, mogianos, nascidos e criados como eu aqui, poder ter um representante nosso lá na Bienal. E é claro, né, seguindo com esse trabalho tão assíduo de trazer obras. Eu quero, já falei pra você que eu quero. Sim, eu, com sou certeza. eu sou do físico, tá, Daiane? Então, assim, mas se tiver o digital também eu vou lá Não, atrás. seu é físico. Porque Seu você é estava físico. me contando e eu já estava imaginando o cenário do Missão Rio e do Missão Rondônia. Eu já estou aqui, ó, curiosa. Então, Que muito bom. obrigada pela sua presença aqui novamente. Se você ficou curioso ou curiosa aí também na sua casa para ler os livros, então, novamente, seu Instagram, Anderson, por favor. AndersonConceição.oficial, Instagram. E, na verdade, eu converso mais por lá. Porque Perfeito. a minha disponibilidade e disposição é no Instagram. Então, você vai lá, me chama lá, que eu converso mais por lá, tá bom? Olha aí, para quem está no projeto de ser um escritor, talvez, ir lá e conversar com você também é válido. Eu já dei várias dicas. Oh, que legal. Várias tá vendo? dicas do pessoal que vem atrás, fala, eu quero escrever um livro, como que eu começo a escrever um livro? Aí a gente vai conversando, né? A gente não tem segredo de um pro outro, ninguém é egoísta aqui, então a gente vai falar, já pedi várias dicas de amigos, como que eu faço isso, como que eu escrevo isso. Tinha uma menina, acho que é Raquel o nome dela, que ela era uma escritora, que eu perguntei para ela como que seria a base de um capítulo, e ela me ensinou isso daí. Na verdade, eu acho que nunca mais tive contato com ela, desculpa. mas ela me ensinou a fazer essa parte do livro, então pode ir lá, manda mensagem, me segue que eu te sigo de volta. E Então tá é isso aí. ótimo. Anderson, muito obrigada novamente. Espero que vocês tenham gostado em casa, gente. Vão lá, visitem, leiam as obras principalmente, até para valorizar e reconhecer também o trabalho, né, dos profissionais, dos escritores e de todos os profissionais que a gente traz aqui, viu? O TV Câmara Recebe é um programa que está trazendo personalidades daqui de Mogi ou que estão morando em Mogi, que adotaram Mogi para o coração. Para divulgar o trabalho, né, de todo mundo, e porque é isso, né, gente? Nós somos um meio de comunicação aqui oficial da nossa cidade, nós queremos mesmo valorizar e enaltecer esses profissionais, tá? Então, Anderson, parabéns pelo trabalho, espero que você volte quando tiver os novos livros, por favor, que vamos estar aqui te esperando. É promessa, eu tô te devendo os livros físicos agora. É verdade, gente, eu vou cobrar. Eu queria te agradecer também, né? Agradecer a você, né? agradecer a TV Câmara por assim, foi fenomenal eu ter essa oportunidade de chegar aqui, de apresentar meu projeto, que eu te falei, não só a mim, mas eu estou representando a todos os mogianos do Tietê, e esse espaço que foi aberto aqui é muito bacana, então, gente, tem que ir lá compartilhar, né? Tem que curtir bastante para a gente divulgar isso daqui, para as pessoas conhecerem os mogianos, né? Exatamente, gente. E aí, se você também é escritor, ou também tem interesse em participar aqui do TV Câmara Recebe, nós temos lá o nosso canal do YouTube, você pode deixar seu comentário, pode entrar em contato com a nossa produção também depois, que nós vamos te trazer para cá também, tá? Nós somos um espaço, assim, ó, muito legal para você participar e divulgar seu trabalho, viu? Então, gente, muito obrigada novamente. Vocês já sabem que este programa vai estar disponível na programação da TV Câmara e depois também lá no canal da Câmara Municipal de Mogi das Cruzes no YouTube. Então já aproveita para curtir, comentar e compartilhar esse programa com seus amigos, família. Este aqui com o Anderson e os outros também da programação, tá? As demais matérias, notícias sobre o Legislativo também tem tudo por lá no nosso canal. Muito obrigada pela sua audiência novamente. Vejo vocês no próximo TV Câmara Recebe. Até mais!